Gravando? Yes, maravilha! Seja mais uma vez bem-vindo à sua aula de cálculo. Estamos na quarta aula de exercícios para P3. Então, só para revisarmos, na quarta aula de exercício, na quarta aula da P3, vimos definição de função contínua, né? Então, é uma continuação imediata da aula 3. Na aula 3 nós terminamos aqui. E aí, aula 4, tá? Definição de função contínua em termos de limite. Então, fizemos um exemplinho, né, dizendo que a função é contínua quando o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita. Ou seja, né, lembra da aula de exercício? Quando elas colam certinho. Perfeito? Estou com a minha cabeça atrapalhando, né? Tá. Então, aqui, ó. Tá, tinha essa função, a definição da f. Tá? A pergunta é, em termos de limite, será que elas colam certinho? Tudo bem? Maravilha, perfeito. Tá? Lembrando que, no final da aula, vimos que o que são exemplos de funções afins, funções contínuas. Então, funções afins, funções polinomiais, seno, cosseno, tá? Produto de função contínua é contínua, exponenciais são contínuas, logaritmos são contínuas, composta de função contínua, né? Então, produto de contínua, composta de função contínua, mas nem sempre divisão de função contínua é contínua. Um exemplo é a tangente, tá? O gráfico da tangente, ele trinca, tudo bem? Ele fica trincando toda hora. Convido vocês a explorarem o gráfico da tangente. Uma coisa que ficou faltando falar na aula de exercício anterior, eu prometi para vocês, eu falei, brigamos bastante com o implot, né? Mas eu prometi para vocês um recurso em Android. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui, estou com meu celular. Olha só, para Android, você tem o GeoGebra. Aqui. Ó, não sei se dá para ver. Esse programinha aqui, ó. Dá para ver aqui, ó, GeoGebra. Dá para ler? Tá, deixa eu deixar de ser idiota e aumentar isso aqui. Pronto, ó, cabeção. Aqui, ó, pronto. Tá? Calculadora gráfica GeoGebra. Tudo bem? É isso que você pode baixar. Tá? Isso para Android é um bom programa. Agora, tem diversos outros programas. Tá? Tem infinitos programas. Cada hora lança um novo. O GeoGebra é um dos comuns. Tá? Então, você vai abre o GeoGebra, ó, ele te abre uma calculadorinha. Eu coloquei aqui a função x mais 3. Ó, ele já plotou aqui para mim. Ó, x mais 3. Dá para ver? Câmera. Acho que dá para vocês verem, né? Tá aqui, ó. Tá? Você coloca o gráfico aqui e ele vai plotar aqui. Coloca a função aqui embaixo, ele plota aqui em cima. Perfeito? Deve ter o GeoGebra para iOS, tá? Para Apple. Tá? Mas assim, mesmo que você não encontre, só digitar no Google calculadora gráfica e você encontra. Tá bom? Vamos lá? Voltando cabecinha. Yes, cabecinha. Perfeito? Então, para você, nós já fizemos, né, o gráfico da tangente lá na aula de exercícios. Não na aula de exercícios, né, na aula de trigonometria para P2. Mas eu convido vocês a explorarem também de novo. Perfeito? Então vamos lá. Chega de blá blá blá. Então, vamos fazer alguns exercícios da... Estamos aqui. Beleza, aqui, ó, estamos aqui hoje. Ai, coisa chata. Não. Olha só, aqui eu vou fazer alguns exercícios da 3.2. Sessão 3.2. Tá, a caneta não funcionando. Funcionou agora, perfeito. Tá. Então, ó, exercício 5, tá? Da seção 3, né? Vou colocar assim, ó, capítulo 3, seção 3.2. Tá? Exercício 5. Vou voltar minha cabeça aqui. Então, eu tenho uma f de x igual a 2x, se x for menor igual a 1, e 1 se x maior do que 1. Gente, importante, função constante também é contínua, tá? Então, pode até adicionar ali nas suas anotações, importante, né? Porque uma função constante, ela acaba sendo uma função afim, uma função polinomial, tá? Então, entra nesse pacote aqui.
né? Então, não coloquei aqui, ó, função constante, mas entra nesse pacote. Então, o número é contínuo. Tá? Então, f de x igual a um número é contínuo. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque na hora de calcular o limite à direita, limite de número é número. Isso é importante para vocês. Tá? Então, fica assim. Enunciado, né? Tá perguntando se é contínua em 1. Na verdade, enunciado é óbvio. Né? É contínua em x igual a 1. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Limite esquerda tem que ser igual a limite direita. Simples. Tá? Então, limite da f de x com x indo para 1 pela esquerda. Tá? Pela esquerda é antes do 1. Então, eu vou ter que usar aqui, ó. Faz diferença o menor ou igual? Se o igual estiver aqui em cima e o igual estiver aqui embaixo, não faz diferença nenhuma. Tá? O limite indo para 1 à esquerda, eu tenho que usar a de cima. E indo para 1 pela direita, eu tenho que usar a de baixo. Tá? Então, isso é igual a limite de 2x com x indo para 1 à esquerda. Tá? O 2x é contínuo, é polinômio, contínuo, né? Função afim. Tá? Então, basta aplicar 1 aqui, ó. Vai dar 2 vezes 1, que dá 2. Perfeito? Maravilha. Lembrando sempre, vou falar milhões de vezes. Cabeção, vou até usar o cabeção. Ó, cabeção, 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 cabeção. Pronto. Primeiro simplifica o limite, depois aplica o ponto. Primeiro simplifica o limite, depois aplica o ponto. Perfeito? Vamos voltar. Aqui não vai fazer tanto sentido o que eu estou falando ainda, vocês não vão sacar, mas eu estou martelando na cabeça de vocês. Tá? Primeiro simplifica o limite. Ó, tem alguma coisa para simplificar aqui? Né? Tem alguma coisa, dá para cortar alguma coisa? Tem alguma fração para cortar? Não tem, né? Então pode aplicar o ponto. Vamos lá. Limite. Vou fazer com a parte da direita agora. 1 pela direita da f de x é igual a limite. Está indo pela direita, então vai usar a parte de baixo. X indo para 1 pela direita, de 1. Tá? Limite de número é o próprio número, não importa o que está aqui embaixo. Isso dá 1. Tá? Os limites são iguais? Indo para a esquerda e pela direita, são iguais? Não são, né? Então não vai dar uma função contínua. Se você for lá no implot e fizer o gráfico, você vai ver que não vai ser contínua. Tá? Então, resposta final. Resposta. Como os limites laterais são distintos, f não é contínua em x igual a 1. Tá? Por quê? Limite à esquerda é diferente do limite à direita. Simples assim, perfeito? Ótimo. Bora para o próximo exercício. Agora, ó, exercício 11. Tá? Ainda da 3.2. Então, é a mesma coisa, só que com uma cara um pouquinho diferente. Ele fala o seguinte: determine L para que a função dada seja contínua no ponto dado. Tá? Justifique. Tudo bem? Então, ó, A, qual que é a função? F de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, se x for diferente de 2, e da L se x igual a 2. Então, o que acontece? Esse é um caso muito parecido com esse tipo de função. Ó. Quer ver? Tá aqui.
Aqui, ó. Tá? Isso está na aula 3. Tá vendo? No 2, ela vale outra coisa, tá? Então, o que acontece? Ela é definida para frente do 2 é uma função, para trás do 2 é a mesma função, e no 2 ele arrancou um pedaço da função aqui. O que vai acontecer com funções desse tipo? Tá? Para trás do 2, você vai usar essa fórmula. Para frente do 2, você vai usar essa fórmula aqui. Mas no 2, você não pode colocar o 2. Ó, você não tem direito de colocar o 2 aqui. Tá? Então, como você não tem direito de colocar o 2, eu só posso usar o limite. Vamos ver para onde que a função vai quando ela caminha para o 2. Então, fica assim. Ó. Limite. Resposta. Resposta. Limite de x indo para 2 de x² menos 4 sobre x menos 2 igual a... Professor, é só colocar, né? É só trocar o x pelo 2. Então, não pode porque aqui está dando zero. Você não pode colocar o zero aqui embaixo. Você está entendendo? Não pode. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Primeiro você simplifica, depois você aplica. Olha só, lá do conjunto 2, a gente sabe que x² menos 4 é uma diferença de quadrados, então você vai fatorar como x mais 2, x menos 2, com x indo para 2, dividido por x menos 2. Tá? Como é que era a regra? Primeiro simplifica, depois aplica. Perfeito? Então, eu vou simplificar. Simplifiquei aqui, ó. X menos 2 com x menos 2. Ficou o resultado x mais 2. Isso aqui é igual a limite de x mais 2 com x indo para 2. Opa, e agora? Dá para simplificar alguma coisa? Não dá, né? Já está ultra simplificado. Então, só aplicar o 2. Portanto, vai dar 4. Perfeito? Pela esquerda ela dá 4, pela direita ela dá 4. Não precisa nem fazer pela esquerda e pela direita, porque os dois são iguais. Né? Então, para você costurar certinho, ó, tem que ser 4 esse valor aqui. Tá? Pessoal, fica a dica. Pega o gráfico disso e coloca ou no Implot ou no GeoGebra. Faz esse gráfico para vocês verem. Vocês vão ver o que vai acontecer. Tá? Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Tem um exercício B, mas o exercício B é a mesma coisa. Deixa eu ver se é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Eu vou pedir ele para a prova, tá bom? É igualzinho esse, só muda a funçãozinha aqui. Muda a função e o ponto. Tá? Agora, exercício... vamos fazer um da 3.3 agora, hein? 3.3, exercício 1. Tá? Ele tá te pedindo assim, ó, diversos limites, né? Calcule e justifique. Tá? Vamos fazer um fácil, para vocês saberem como é que justifica. Tá? Então, ó, limite. Deixa eu colocar o enunciado primeiro em vermelho, e depois a resolução em azul. Então, aqui vai ficar limite de x² com x indo para 2. Resposta. Como é que vai estar nas suas respostas? Limite de x² com x indo para 2 é igual a 2² dá 4. Tá, por quê, professor? Qual que é a justificativa? Pois, como f de x igual a x² é uma função contínua, então, limite
de f de x com x indo para p é igual a f de p. Ou seja, para funções contínuas, isso aqui é a parábola, né? A gente está vendo isso aqui desde o conjunto 1, tá? A parábola é contínua. Para funções contínuas, basta aplicar o ponto. Acabou. Essa é a justificativa. Perfeito? Agora, deixa eu ver. A, B, C, D. Tem bastante. F, G, H, J. Então, exercício J. Se divide por zero, pessoal, qual que é a estratégia? Tenta colocar, tá? Sempre vai aplicar o número. Se aparecer um número, maravilha, é aquele resultado. Aí você coloca, deu um número porque ela é contínua. Se dividiu por zero, aí você tem que dar um jeito de simplificar, tá? Esse é o caso do J. Olha só, limite, coloca em vermelho, em rojo, limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Isso é x, com x indo para 3. Tá, aqui ó, se eu aplicasse o 2, dá 4, acabou. Aplico 3, divide por 0. Problema. Tá? Então vou ter que simplificar. Então, limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, com x indo para 3, é igual a limite de, vamos fatorar, né? X menos 3, x mais 3, conjunto 1. Tá? Lembra aquele papo do tira casaco, põe casaco? Tira casaco, põe casaco, né? Para vocês irem aprendendo a movimentação, tá? Então, ó, diferença de quadrados é extremamente importante. Lembra que agora, muitos de vocês devem estar meio arrependidos, né? Aqui ainda tá fácil, mas tem coisas que vão ficar mais difíceis. Então, tem gente que vai, putz, eu devia ter estudado isso no conjunto 1 e tal. Ainda dá tempo, ainda dá muito tempo. Se você não estudar direitinho agora, você vai estar pensando exatamente o mesmo no cálculo 2. Você vai estar exatamente pensando o mesmo lá em macroeconomia, microeconomia, né? O princípio, sei lá, dinâmica de mercado, tá? Então, é importante aprender tudo isso aqui agora, senão você vai ter problema no futuro. Sou chato, né? Fica dando sermão. Faz logo o exercício, pô. Cara chato. Vamos lá. Sinto falta de vocês. Sinto falta da minha turminha de cálculo 1. Queria estar aí juntinho de vocês. Tá? Tô simplificando, ó. Simplificou. Terminou de simplificar. Coloca o valor. Tá? Vai ficar limite de x mais 3. Terminou de simplificar. Não tem mais nada para simplificar. Encaixou 3, vai dar 6. Perfeito? Ótimo. Pessoal, isso aqui é a solução clara, a solução limpa. Tudo bem? Não inventa muito mais coisa e não inventa de tirar mais coisa. Ah, professor, isso aqui é imediato. Nada é imediato. Faça todos esses passos. Perfeito? Tá. Esse é o J. Deixa eu ver se tem um divertidíssimo aqui. Divertido. Opa, tem um divertido aqui. O item... Escolhi aqui. Ó, o m é x ao quadrado menos 9 e x menos 3 embaixo. Tá? Esse aqui é legal. Vou pegar o quê? Não, eu vou pegar o exercício 2. Esse é mais divertido ainda. Então, ó, exercício 2. Mesmo enunciado, determine L. L. Para quê? Para que f de x seja contínua no ponto dado. Eu dei uma mudadinha no enunciado aqui, tá? Mas a função é a mesma. Só mudei o texto para escrever mais rápido. Ah, professor, quer dizer que além de tudo você é folgado, não gosta de escrever. Não é isso, é para a gente agilizar aqui. E é um pouco isso também.
se x diferente de 2, né? E L se x igual a 2. Essa parece um alfa, né? X igual a 2. Tá, surpresa, ele quer saber qual tem que ser o L, qual tem que ser o L para que ela seja contínua no ponto P. Ponto P igual a 2. Tá? Pessoal, simplesmente nós vamos calcular o limite da função com x indo para 2. Tá? Como eu não estou trabalhando com 2, eu estou trabalhando ao redor do 2, eu uso onde ela não é 2. Eu uso aqui, ó. Então vai ficar assim, limite de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2, com x indo para 2. Tá, mas como é que simplifica isso? Pessoal, aqui ó, é uma diferença de cubos. Por isso que eu quis fazer esse exercício. Aqui é diferença de cubos. Ou seja, azão ao cubo menos bzão ao cubo, isso é igual a azão menos bzão, que multiplica azão ao quadrado mais azão bzão mais bzão ao quadrado. Tá? Isso é diferença de cubos. Perfeito? Então, eu vou usar a diferença de cubos aqui, né? Por que diferença de cubos? Porque eu posso enxergar o 8 como sendo 2 ao cubo. Então, fica x ao cubo menos 2 ao cubo. Vou usar a diferença de cubos. Então, fica limite de x ao cubo menos 2 ao cubo dividido por x menos 2, com x indo para 2. Vou usar a diferença de cubos. Limite com x indo para 2 de, vou usar a formulinha, tá? X menos 2, que multiplica x ao quadrado mais x vezes 2 mais 2 ao quadrado. Só usei a formulinha. Tudo isso dividido por x menos 2. Primeiro simplifica, depois calcula. Lembra disso. Ó, simplificou. Agora eu vou colocar o número. Não tem mais nada para simplificar, né? Sumiu o zero embaixo. Fica limite de x ao quadrado mais 2x mais 4 com x indo para 2. Basta aplicar. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que vai dar 4, mais 2 vezes 2, que vai dar 4, mais 4, que dá 12. Portanto, a resposta, logo, L igual a 12. Perfeito? Maravilha! Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Estudem direitinho, tá bom? Nos vemos na próxima aula. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Forte abraço a vocês. O curso está evoluindo, hein? O curso está crescendo, o curso está crescendo. Você vê que a linguagem já está ficando um pouquinho mais difícil, né? Então, os limites, a coisa vai piorar um pouquinho, tá? A dificuldade vai aumentar. Notem que para calcular limite, vocês têm que ter um certo traquejo com essas equações aqui. Então, o conjunto 2 tem que estar muito bem feito, tá bom? Abraço, pessoal. Até mais, até a próxima. Fui.